E depois tem como salvar, né? Tem, né? Salva, baixa, joga no YouTube e depois faz os cortes. Deixa eu esperar aqui. Na live do Marçal tinha 10 pessoas, tinha menos de 10 pessoas daquela vez, você lembra? Quando ele... Olha só, velho. Ele falou assim, nossa, olha o tanto de gente. Eu vou pegar essa mesinha e vou pôr aqui na frente, lá, bem no nosso meio. Beleza. Vou colocar os... Tá uma abra hoje. Oh, antes de você ir embora, presta atenção, você pagamento. Ah, só. Não, beleza. Tá vendo isso? Fala, Moisés. Como é que você tá, meu parceiro? É o Moses? Moisés. Moisés aí tá iniciando aí o trabalho aí como barbeiro. Vamos entrando aí, galera. Chama, manda para 5 pessoas aí. E aí, Moisés, manda um alô aí, como é que tá o som aí? Tá dando pra ouvir direitinho? Como é que tá? Chama. Compartilha a live aí com a galera. Estamos aqui no escritório aqui. Vamos chegando. Chegando. Moisés, tá dando pra ouvir direitinho aí a voz? Como é que tá? Tá assim, né? Então, pessoal, hoje o assunto da live é sobre cultura, processo, crescimento. Esse tema vai ser abordado mais pelo Luiz. E também sobre recrutamento e seleção, viu? Façam todos excepcional noite. Isso aí, tamo junto. Chega mais aí, velho. Ó, Moisés, não, só vou pegar os trem. Mas a gente vai estar abordando outros assuntos também, fora desse tema, né? Pra não ficar algo também tão monótono, né? E é isso aí. Esperar pra ver se entra mais alguém aí. Se não entrar... O celular caiu aqui, gente. Deu ruim aqui. Pera aí, Vai dar o que falar. deixa eu organizar aqui. Ai, ai. Tá escapando ainda? Ah? V4 Company iniciou uma live. V4? É. Também? Essa Também. tá com a sessão de não sei quantos dias. Ah, essa aqui é fechada, é a sua. Essa aqui é a minha. Você falou que abre com o anel, abre aí. Eu tô sem. Ah. Ficou sorteio de novo? Eu Esse perdi aí é aqui, aquele né? negócio que eu te falei que é 20, só que é assim. Tá rodando já? Tá ao vivo. Deixa eu rodar. Fala, Herbert, como é que você tá? Joia? É o Ebert? É o Herbert. O animal é. O Herbert fez o posicionamento lá na publicação do Marçal. Agora tem que pôr no Nunes. Esperando aí a galera entrar. Galera, chama mais gente pra participar. Léo, dá uma pauta pra galera aí daquela visão que você tava falando do Pablo Marçal. Aí o pessoal saiu. Mas deixa eu falar, cara. Pode ir falando, né? Depois nós salva, né? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Esperar a galera tá entrando, mas nós vamos começar aqui com a pauta sobre as eleições, que é um assunto que está em alta, né? Primeiramente, aqui em Mineiros, quero dar o parabéns aí também. O Luiz também se posicionou bem contente a isso, com a vitória aí do Batistinha, né, Luiz? Com certeza. Foi algo... O cara ele tentou durante muito tempo, né? Foi várias vezes. Durante muito tempo. Aí conseguiu entrar. E é uma coisa muito boa. Mas pegando aí sobre as eleições de São Paulo, galera, pro pessoal aí que acha que o Pablo perdeu, né, Luiz? Perdeu? Nada. Assim, o que você acha aí? Qual é a sua opinião aí, Luiz? Fala. Você acha que ele perdeu ou não?
Não existe esforço, não existe energia que você não coloca em algo que você não tem retorno com isso, né? E eu que acompanho o Pablo já vai fazer, em 2024, vai fazer 3 anos, ele nunca fez algo sem ter uma intenção por trás. Ou seja, ele até hoje é o maior estrategista que eu vi na atualidade, que ele teve um auge e até agora ele não desceu desse auge. Ele sempre arruma uma confusão para ele poder estar em alta. Tudo com um processo. Com intenção. Que é um tema que vai ser abordado hoje. E eu até exemplifiquei essa questão do Batistinha por questão de persistência, né? Tudo que, igual o Luiz exemplificou, tudo que você coloca uma energia, ela tende a voltar para você em alguma hora, em algum tempo, né? Deixa eu ver esse tempo. E isso, agora voltando lá para as eleições de São Paulo, né, pessoal? É o seguinte, para vocês aí, o que vocês acham? Você acha que o Pablo perdeu? Não? E aí? Eu vou dar a minha opinião aqui e vocês vão falar se concordam ou não com alguns relatos que eu tive. Para mim, o Pablo ele deu uma cartada de mestre. Como o Luiz exemplificou, né? Já tem algum tempo aí que nós acompanhamos o Pablo, não é de agora, né, Luiz? Verdade. E ele sempre falou que a intenção principal dele era a presidência em 2026. Agora vamos pegar essa sacada aí que o Pablo deu para vocês entenderem. Vamos exemplificar aí para vocês. O Pablo, quando ele disputou contra o Bolsonaro e o Lula, ele não pôde participar porque o que aconteceu que você falou? Cara, ele derrubou o partido, né? O partido. Isso, o partido dele caiu, ou seja, ele não pôde se candidatar. E nesse tempo, o que aconteceu? Ele se lançou para deputado, né? E, incrivelmente, em pouco tempo, conseguiu. Né? Teve muitos votos, mais de 250 mil votos. Aí, ó, 250 mil votos. Foi eleito com 250 mil votos e roubaram isso dele. Tá vendo? Se você for pegar mineiros aqui, dá não sei quantos mineiros aqui, né? Dá uns 4 mineiros. Uns 4 mineiros. Então pega aí. Naquela época, o Pablo ele não tinha grandes chances de ganhar para presidente. Mas a intenção do Pablo era ser conhecido, né? Era ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. O mais visto vence o melhor. Esse é um preceito do marketing, né, Luiz? E aqui tem um adendo sobre esse lance de ser visto, principalmente na política. Eu não sei se eu falo que é felizmente ou infelizmente, mas na lógica da política, quem ganha não é o melhor, é o mais visto, é o mais famoso. Então, às vezes a pessoa pensa assim, caraca, esse cara ele é muito exagerado, ele é muito forçado, e é isso aí. Só que o problema é que para chamar a atenção, muitas das vezes você tem que chamar a atenção das duas formas, né? Atenção positiva e atenção negativa. Usar as emoções. As primárias. Às vezes eu te passo uma raiva para chamar a sua atenção para um assunto ou num momento. Só que quando você for me conhecer, quem eu sou, você vai ver que eu não sou aquela pessoa que você viu naquele momento. Eu só usei daquilo para que você me conhecesse, eu ficasse na sua cabeça, você começasse a ver sobre mim, e quando você começa a ver sobre mim, você vai ver que eu não sou essa pessoa que você está imaginando. Tipo isso. Exatamente. Tudo é estratégico, né? Como o Luiz exemplificou, hoje nós temos algumas emoções primárias, entre elas tem 6 que são as mais usadas. Isso serve para todos os aspectos. Exatamente, para todos os aspectos do nosso cotidiano. Se você consegue mesclar as suas emoções primárias junto com o seu objetivo, você consegue um alvo, né? Você consegue o alvo. E foi isso que a gente está falando sobre as eleições de São Paulo, porque para quem não sabe, pessoal, para vocês entenderem, São Paulo ela é a maior, ela não é nem, ela é a maior metrópole da América Latina, do Brasil, isso mesmo, a maior metrópole. E ela possui um dos maiores polos econômicos do Brasil. Ou seja, pega a importância de São Paulo para o mundo.
Ou seja, quem é visto em São Paulo é visto Em todo mundo, cara. pelo mundo. Aquela cadeirada mesmo aqui lá repercutiu em tudo que é lugar. Não teve lugar que não teve. Mano, teve até jogo, né? Você já viu o joguinho da cadeira? Desviando da cadeira. E isso gera que mais pessoas vão vendo e mais pessoas vão compartilhando e você vai sendo visto. A parte boa do Datena, que ele fez na vida de algumas pessoas, é que aquela cadeirada repercutiu tanto que os caras fez um jogo. Tem gente que tá ganhando dinheiro com esse jogo aí do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal tá sendo visto. E o Pablo Marçal tá sendo visto. Mas, e pegando esse adendo, o que o Marçal fez? O Marçal mostrou que a direita não é assim tão direita. É, a direita é torta. Sacou a parada? Ah, como assim, Léo? Como assim, Luiz? Eu vou exemplificar pra vocês. O partido do Nunes, salvo engano é o PSD, o PSB, eu não lembro certinho. Mas o partido do Nunes, ele não é um partido de direita, ele é um partido de centrão pra esquerda, certo? E quando a gente coloca Tarcísio e Bolsonaro apoiando o Nunes nessa disputa, a gente mostra aí que o Bolsonaro e o Tarcísio não é assim tão de direita como a gente achava, entendeu? O Bolsonaro ele tá mais pra centrão esquerda, do que de direita. É um trem complicado, né, Léo, esse negócio. É um trem complicado. E a intenção do Pablo nessas eleições foi mostrar isso. Que quem a gente tanto endeusava não é assim. Eu vejo... Não são os caras que representam os valores realmente que a gente acredita. Né? Eu vejo o Bolsonaro como a história de Saul e Davi. O povo pediu um representante pro povo. Só que o Saul ele não era o representante do povo. Ele não era o representante de Deus. Ele era do povo. Ele representava o povo. Mas do do pessoal tanto insistir, Deus deixou. E eu vejo o Bolsonaro da mesma forma. Nós brasileiros, com tanta injustiça, nós pedimos alguém que se levantasse para derrubar o PT. E Deus permitiu que isso acontecesse. Deus levantou uma pessoa segundo o coração do homem. Que até fez um bom... Com certeza, Saul também fez, pô. Entendeu? Mas talvez Bolsonaro não era essa pessoa segundo o coração de Deus. Entendeu? Olha só. E eu vejo hoje o Pablo como essa pessoa, como é que eu posso dizer, com os valores realmente da direita, de Deus. Né? É contra o aborto, é contra o uso de drogas, é um cara que mostra que a família foi casado com a única mulher. Isso é invejável, né? Você viu? Que negócio. Então, o Pablo fazendo essa jogada, ele mostrou que Tarcísio e Bolsonaro é centrão, não é direita. Entendeu? E sabe o que é uma coisa interessante de um vídeo que eu vi ontem, Luiz? Que você já viu... Quem que hoje é o líder supremo da esquerda? É o Lula, né? Exatamente. E se eu te fazer outra pergunta? Você já viu o Lula... Alguém da esquerda se levantar contra a esquerda? Não. Não vi. Agora, você já viu alguém de direita se levantar contra a direita? Não. Já agora, né? Não tem? De direita? Você já viu alguém de esquerda apoiar alguém de esquerda apoiar alguém de direita? Não. E você já viu alguém de direita apoiar alguém de esquerda? Aconteceu agora. Aconteceu. Ou seja, o Brasil ele não tem uma direita definida. Sacou? Era uma falsa direita. Era uma falsa direita. E o Pablo Marçal ele levantou exatamente para mostrar isso. Desmascarou, cara. Desmascarou. É a tríade, na verdade, né? Entra ali o Silas Malafaia, entra... esse ponto também. Entra o Bolsonaro e o Tarcísio, né? E o Tarcísio. Então, assim, são figuras que, inclusive, pra mim, foram pessoas muito fortes na minha vida que eu pensei realmente que esses caras traziam o que a gente acreditava. Mas hoje, por ver os ataques que o Marçal recebeu e por conhecer tudo que ele defende, todos os princípios que ele carrega, e por estar andando junto, eu falei, caraca, velho, eu pensava assim, se o Bolsonaro tivesse apoiado, teria sido no primeiro turno, de fato, não tinha conversa. Então, o grupo da direita ficou dividido, totalmente dividido. Então, assim, o Marçal sem tempo de televisão, sem tempo de rádio, sem fundo eleitoral, para conseguir dar uma pressão nos caras daquele jeito, cara, esse cara carrega uma mensagem. Tem pessoas que acreditam no que ele fala. Você que está aí nos comentários, você que está aí na live, deixa seu comentário aí o que você acha sobre essas eleições.
Fala aí com a gente. Então, assim, o que eu vejo? Por exemplo, o Ricardo Nunes, energia dele, que ele colocou para poder conseguir conquistar os votos, eu não vi. Eu vi ele conseguir, né, ancorar. Ele foi carregado. A gente usa muito isso aqui, né, que é uma que eu posso dizer, uma palavra usada no marketing. Uma estratégia de marketing que a gente usa, que chama ancoragem. Quando eu chego aqui e falo dos que meus... é um dos gatilhos, viu? Depois a gente vai... Quando eu falo dos meus cursos, das minhas capacitações, né, dos eventos que eu já participei, das pessoas que eu me conecto, eu ancoro a minha autoridade. Foi isso que ele fez. Ele ancorou a autoridade dele e foi rastado. Ele não foi, assim, ajudado. Ele foi rastado pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio. E complementando isso que o Luiz falou, você acha que alguém que foi arrastado por alguém tem a capacidade para gerir o processo de uma cidade como São Paulo? Alguém que não consegue administrar nem o seu próprio tempo em debate, você acha que vai administrar uma cidade? O cara que não administra suas próprias emoções e tem um boletim de violência doméstica e que a própria esposa dele fez. Será que esse cara está preparado mesmo para guiar uma metrópole que nem São Paulo? Só que aqui a gente entra numa divisão muito forte, né? Porque se for olhar do outro lado, né, temos o Boulos que vai querer invadir a casa de todo mundo. Então, não dá. Ficou um lugar bem complicado. Então, entre o menos pior, vai ter que ir pelo Nunes. Vai ter que ir pelo Nunes. Só que eu, na minha opinião, eu acho que o Nunes não tem peito para bater de frente com o Boulos, não. Você acha? Eu acho que não. Essa pessoa seria Marçal. Não, então, sabe? O que eu penso agora sobre isso? Qual é a sua opinião? O que acontece? Eu acredito. Se, agora é onde eu falo, o Nunes pode agradecer o Pablo Marçal. Por quê? Porque se o Pablo Marçal não tivesse entrado, o que o Igor falou aí? Ele falou algo muito interessante. Eu acredito que a oportunidade em algo duvidoso. É tipo assim, ele quis exemplificar, tipo, era algo duvidoso. A gente não sabia, por exemplo, se o Marçal ele faria uma boa gestão ou não. Mas você aposta em algo que você já sabe que vai dar errado, como foi já o negócio do Nunes. Foi 1.700.000 votos pro Marçal e 1.800.000 não sei quantos votos lá pro Boulos. Ou seja, pega a insatisfação que o povo tem. Era algo que o povo já está insatisfeito. O Marçal era algo duvidoso, igual o Igor exemplificou. Mas era algo que a gente teria uma chance. É você dar a chance, você testar. Verdade. Entendeu? E isso o povo tirou. Não, se for somar os votos do Boulos e do Marçal, é muita gente. É muita gente, Ricardo Nunes, mas se você for ver, é 2/3 da população, certo? Mas é onde que eu trago aqui. Realmente Ricardo Nunes ele não tem peito, não. Ele não tem peito. Mas o que acontece? O público que votou no Bolsonaro, agora vocês podem ver que no Bolsonaro não, no Marçal, vocês podem ver que quando ele fez quando ele comunicou, né, com a entrevista com o pessoal, ele falou sobre o Ricardo. Ou seja, ele já deixou claro que as pessoas que votaram nele, já que é a única opção que tem, votem no Ricardo. Ele deixou isso claro. Por quê? O que acontece? As pessoas que votou toda hora eu falo de Bolsonaro, votou no Pablo Marçal, essas pessoas, a maioria são de direita. A maioria são de direita, conservador. Foi poucas pessoas que o Marçal conseguiu resgatar da esquerda, mas ele conseguiu. Então eu falo que pelo fato do público que votou no Pablo Marçal ser mais conservador e não o Ricardo Nunes, mas por trás dele ter figuras conservadoras que estão ali, vamos assim dizer, dando esse suporte para ele, eu falo que o público do Marçal vai migrar para o Ricardo Nunes, que é a única opção que vai ter. É o menos pior. É o menos pior. Pro pessoal que está entrando aí agora, o Jackson, né, o pessoal aí, a gente está falando aqui sobre a política, que é algo que está em alta, né? Logo nós vamos entrar no tema padrão, que a gente tinha exemplificado, que era sobre a cultura, processo e crescimento. Apesar que isso já faz parte sobre o processo, sobre a cultura, né? E mais à frente a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Mas, exemplificando todo esse fato, eu acredito que o Marçal deu uma cartada de mestre. Por quê? Não foi à toa, não. Luiz, hoje o Marçal, ele é um cara que já fez direito, que já tem mestrado, doutorado, um cara inteligentíssimo pra caramba. Aí você acha que no último dia de eleição ele ia soltar um laudo do nada.
Um laudo que ele, como jurista, ele tem que conferir. Esse é um dos primeiros passos do jurista. E eu sou um jurista iniciante. Estou nesse caminho ainda trilhando. E até eu, como iniciante, não tenho mestrado, não tenho doutorado, nada, estou trilhando esse caminho, eu ia pegar esse trem e ia ler um contrato. Não tem quando a gente faz um contrato aqui da FUTRA, alguma coisa que a gente faz, a gente lê, a gente desmiuça ele tudinho, como você fala. Então você acha que um cara com todo esse know-how que o Pablo Marçal tem, inteligência, e no direito ainda, que é ler, você acha que ele ia postar isso do nada? Não, cara, tem... Com 30 advogados, né? Quantos advogados você falou? Cara, eu sei que ele tem mais de 13 advogados. É? Tem mais de 13 advogados. Não tem muita noção, né? Não faz sentido. Ou seja, assim, eu tô colocando isso aí pra vocês pensar. Vocês acham aí que foi algo do nada? Fala, Jackson. E aí, você acha que foi algo do nada ou foi estratégia? Fala aí. Depois nós vamos comentar mais pra frente sobre isso. Mas tá falando do King das estratégias no digital atualmente, né? Sim. Pessoal, mas assim, vamos implementar outro assunto ou você ainda quer continuar um pouco nisso? Uai, quanto tempo já foi agora? Ainda não é, já é 7h18. 7h18. Quando der 7h30 a gente começa, então vamos continuar. Complementa aí esse ponto que você está trazendo. Sobre essa cartada aí, você acha que foi... sim. Eu acredito... Tiro no pé ou foi uma estratégia? Cara, na minha errônea opinião, né, a gente está sujeito a isso, eu acredito que foi algo tudo estrategicamente calculado. Por quê? Cara, igual eu te falei, é um cara que tem muitos advogados, que tem toda uma equipe para ele. E ele fez isso, cara, porque, na minha opinião, a intenção do Marçal nunca foi a prefeitura de São Paulo. Mesmo se ele ganhasse, seria um trunfo pro povo de São Paulo. Mas a intenção dele nunca foi essa. A intenção de Marçal, quem assiste ele há muito tempo, você sabe, sempre foi a presidência do Brasil. É verdade. E toda essa amplificação que o Marçal fez e toda essa trajetória foi toda pautada para conseguir uma visibilidade, para conseguir um contorno, para conseguir ser visto, para que ele consiga, então, conseguir, quem sabe, ganhar as eleições em 2026. Então, só que eu vejo assim, que essa cartada que você falou aí, ela faz sentido por causa daquela questão do laudo, né? Porque se não fosse, querendo ou não, ele pôs energia realmente para poder fazer acontecer, né? Dá pra ver que ele tinha proposta pra cidade, tem visão, é um cara que tem visão, cara. Ele veio aqui do ramo empreendedor, ele veio do nada, que nem a gente, né? Ele vem crescendo aos poucos e explodiu. Então, é uma pessoa que sabe trabalhar, uma pessoa que sabe gerir e que sabe o principal, que é aquilo que a gente vai estar trazendo hoje, que é cultura. Cultura. Então, exatamente. Assim, o que mais fez esse cara entrar nas eleições é a falta de cultura que está vindo cada vez mais e a gente está perdendo as nossas famílias, está perdendo nossos filhos, nossos parentes, para doutrinas que estão sendo colocadas no nosso meio e que está tirando, né, o costume de ser família, as tradições, de andar junto, de crescer, de empreender, né, porque o sistema está querendo fazer a gente ser preguiçoso. Então, ele estava indignado e entrou realmente com a intenção de mudar, mas que nem você falou, Léo, por que você fala que, no fundo, ter perdido também foi um livramento, mas se ele ganhasse ainda assim, depois daquele laudo que você fala que, como um jurista, teria avaliado e falado, visto, né, que não seria correto. Qual que seria a sua visão sobre isso? Cara, é porque você pega assim, é uma acusação muito grave, né? É uma acusação que precisa ser vista. Por exemplo, você vai abrir um contrato com alguma empresa. Aí, por exemplo, lá no contrato tá que você tem que pagar 1 milhão para a empresa se você quebrar o contrato. Se você não ler esse contrato todo, você vai assinar sem saber. Você, como uma pessoa, o dono da empresa, como um CEO, o dono do negócio, você vai ler aquele negócio ou não? Para saber. Você vai ler e ver tudo. E agora você pega, igual eu te falei, um cara que já tem... Coloca livramento nisso. Um cara... Fala, Thiago, joia? Um cara que já tem todo o know-how que o Pablo Marçal tem. Um cara que é jurista, igual eu te falei, tem doutorado, tem mestrado. Ele não ia simplesmente pegar algo que alguém mandou pra ele, igual ele tá falando, e postar sem ter uma estratégia por trás, entendeu? E se você for pegar, isso aqui é uma especulação, tá, que eu tô fazendo. Mas saiu
na página do Guilherme Boulos, que ele postou um laudo dele lá, e no laudo deu 0,50 miligramas, né? Ou seja, essa porcentagem, ela se dá quando uma pessoa já fez uso de algum entorpecente, há um mês ou algumas semanas atrás, e parou, fechou, entendeu? E por quê? Quando ele foi confrontado, ele não mostrou na hora esse laudo, que era algo rápido. Que o Ricardo fez, né? O Ricardo se posicionou. E fez rápido. Pelo menos ele teve esse posicionamento dele, não, ele esperou pro último momento. Exatamente. E pra quem sabe, eu que já vivi perto de pessoas que já usaram, não sai rápido do organismo. Entendeu? Tem um tempo de demora até sair aquilo ali. Entendeu? Então foi isso. Assim, na minha errônea opinião, igual eu tô te falando, a gente é falho, mas eu acredito que seja isso. Sabe? E sobre o Marçal, eu levo lá para a Bíblia, eu levo lá em Eclesiastes 3, onde diz que há um tempo determinado para tudo. Deus não é homem para que minta, entendeu? Então, se é realmente a vontade de Deus, igual a gente estava comentando sobre a história de Saul, a história de tal, tudo tem um tempo certo. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de tirar e o tempo de colocar. Há o tempo de fazer e há o tempo de deixar quieto. Então, a Bíblia exemplifica isso em Provérbios 3, que há um tempo determinado para tudo. E eu pego esse exemplo para falar que há um tempo exemplificado na sua empresa. Há um tempo exemplificado para tudo. Tem um tempo. E agora, entrando já nesse assunto, eu quero falar para vocês que uma empresa, ela tem 5 fases, Luiz. Ela tem 5 fases que entra no processo que você fala. Hoje a Futuro, ela está entrando na 3ª fase dela, que é a frase chamada Break-Even Point. Tá me entrando nela. Tá me entrando nela, que é essa 3ª fase. Mas eu vou exemplificar para vocês exatamente, há um tempo determinado para tudo. E a gente agora entrando... Beleza, aí você vai avisando. A gente pegando esse adendo, eu digo que a empresa ela tem 6 fases, tá? Qual que é a primeira fase de uma empresa? A primeira fase foi quando a ideia veio pro Luiz, e o Luiz ele tirou essa ideia da cabeça, colocou no papel, né? E fez a marca. Essa é a primeira fase, é quando você pensa na ideia, entendeu? Então essa foi a primeira fase da Future, quando o Luiz teve a ideia de fazer a Future, né? E pensou, só que ainda ela era uma ideia. Aí entra, essa é a primeira, aí entra na outra fase da empresa, que é você colocar isso para agir, ou seja, quando você vai abrir a sua empresa de fato. Essa segunda fase, você tem que correr atrás, você tem que fazer, você tem que ter coragem para sair daquele ponto que você estava, que era só um ponto uma ideia e com a ação, exatamente. Então, o segundo ponto da empresa é quando você abre ela. Aí depois que você pegou esse primeiro ponto, pegou o segundo, você entra no terceiro ponto da empresa, Luiz, que é quando você faz a elevação de marca da empresa. Ou seja, é você fazer a empresa ser conhecida. Igual tem um exemplo das empresas, né? Tipo, se for pegar empresas que não eram conhecidas, fala pra mim, Luiz, qual que é o que faz uma marca ser conhecida? Qual que é o trabalho que você tem que fazer? E o que você tem que trabalhar para fazer uma marca ser conhecida? Dentro do digital. Dentro do digital. Dentro do digital, primeiro você precisa... o primeiro ponto é a cultura, né, cara? Estabelecer uma cultura, mas você precisa criar uma identidade. Isso, é exatamente isso. Você tem que, então, o terceiro ponto da sua empresa é você criar uma identidade visual. Que é... Pode falar. Na verdade, eu pus isso lá no começo, né? Na Futuro eu fiz ela lá atrás. Isso. Começou da identidade, aí veio... A gente está exemplificando tudo isso para mostrar que tudo tem um processo. Tem um processo para fazer. É verdade. Mas assim, esses 3 aqui, eles andam junto. Porque você cria a ideia, você põe a ação e automaticamente você já tem que vir com a identidade visual. Se você passar dela e pular para uma outra, é o que muitas empresas fazem hoje, que elas quebram. Dá muito errado. Dá muito errado. Sabe por que as empresas quebram, Luiz? Elas começam aqui nessa fase de abrir a empresa e ela já quer pular para Break-Even Point. Quer deixar ela se sustentar, né? Não, perdão, ela quer entrar para o Pudal. Que é o quê? Já pegar o dinheiro da empresa. E esse, não tem aquele ditado que fala assim, empresa rica, dono pobre? Ele faz todo sentido. Por quê? Porque você vê,
Porque tem todo um processo para você chegar nessa parte do pull down, que nós vamos explicar agora o que é. Então, se você quer pular, por isso que tem esse ditado, empresa rica e dono pobre. Aí muita gente olha, eu, o Luiz, a gente, igual eu expliquei que o Luiz está entrando nessa outra parte, agora já vamos entrar nela, que é a break-even point, que é o que, Luiz? O break-even point é quando ela se sustenta. Ela se sustenta. É quando você faz o próprio operacional da empresa sustentar ela. Exato. É os pilares. Os pilares que entram no processo ali, né? Exato. Então esse é o pilar, onde vai sustentar a sua empresa. Aí a gente vai edificando, né? Porque através desses pilares, vamos dizer, a gente começa a criar agora cultura, né? Uma cultura tanto de gestão nos processos que a gente tem dentro da empresa para continuar elevando nossos resultados, quanto, né, com o relacionamento com os clientes. Então a cultura está relacionada a 2 pontos. O seu relacionamento com a sua equipe, com o seu time, com os seus colaboradores e o seu relacionamento com os seus clientes. Exatamente. E é na onde muitas das vezes a gente peca de ser uma empresa que se posiciona, mas que não tem um sistema de relacionamento com os clientes. Isso aqui é algo que vai tirar muito do seu faturamento. E assim, dentro desse ponto, Luiz, igual eu e o Luiz eu e o Luiz nós começamos literalmente do zero, né? Sem orçamento nenhum. Então, quando você começa dessa forma, qual que é o seu outro ponto quando você entra nessa parte do break-even point? É você ter outras rendas. É você conseguir ter outras rendas. Entendeu? Você formar outro tipo de renda. Então, por isso que de vez em quando você vê o Luiz em algum lugar ali, em outro fazendo serviço, outra coisa, aí fala assim, mas vocês não tem, né? Mas fala assim, vocês não estão entendendo que tudo tem um processo. Você entendeu? Todo mundo vê a parte boa, mas não vê o tanto que a gente tem que se esforçar para chegar lá. Você tá entendendo? Então a gente está nesse processo para entrar nessa parte que é o break-even point, que é fazer a própria empresa gerir através dela. Aí que vem a grande sacada. Então quer dizer que eu não vou poder desfrutar do meu dinheiro? Quer dizer que eu vou... Não é processo, calma. Você passou da parte do break-even point, já conseguiu fazer a empresa trabalhar, e você entra na parte do pull-down. Você dá o pulo. Sabe o que é? É quando você... Se você que começou, se você que já tinha uma grana, você pegou uma grana no banco, você investiu, você passou pela parte do break-even point, conseguiu estabilizar isso. A gente nunca quita tudo, mas se você consegue estabilizar isso para gerar um processo, você entendeu? Aí você vem para a parte do pull-down, que é nessa parte que você consegue começar a ter um lucro do seu investimento. Se você investiu um dinheiro, você vai começar a pegar um pouco. Pega como é que é os dividendos, cara. Os dividendos. Não é assim, você vai e coloca hoje aqui e já saca, mano. Você daqui, por exemplo, você investe numa empresa, hoje você coloca 100 mil nela, por exemplo. Daqui 4, 5 anos você saca 50 milhões. Entendeu? É essa que é a diferença. Isso aqui que às vezes a pessoa não consegue ter esse entendimento de que você precisa pôr energia para depois pegar de volta. Aí que entra, por que muita empresa quebra? Porque não sabe essas 6 regras aqui, Luiz. Entendendo onde que tá. Por exemplo, você começa aqui, você já quer passar pro pull-down. Falando nisso, comenta quem tá aqui, Thiago, principalmente você que já tá nos acompanhando, fala Marcos, Dudu, comenta pra gente se você tem um negócio, você que tem, em qual fase que você tá. Lembrando, qual dessas fases? Fala aí pra eles, não. Primeira fase, quando você cria a sua marca. Certo, então tá ali na idealização. Disso. Segunda fase, quando você abre ela, você tira do papel. Põe em prática, né? Terceira, né? Terceira fase, quando você faz a elevação da sua marca. As pessoas conhecerem, né, que você tá ali. Isso se chama posicionamento. Posicionamento, que a gente fez isso na pecuária. Exatamente. A gente fez essa elevação de marca, para quem não sabe, tá? Mineiros ficou sabendo, né? Mais de 89 mil mineiros e mais um pouco. Um pouquinho mais. Ficou sabendo aí da Future Digital. O que trabalho, hein? Levantou e falou, mas como é que assim... Calma, tudo tem um processo. Mas chegou do jeito estranho demais, né, velho? Nunca é do nada, viu? Assim, do nada foi para as pessoas que viram. Para as pessoas que viram, mas tudo tem um processo. Já pegando esse adendo, aí entra a outra fase da empresa, que é a break-even point. Break-even point. Isso. E entra a... Explica o break-even point. Tá. O break-even point, pessoal, é quando... Você começa... A empresa começa a se sustentar. Isso, é quando a própria empresa consegue sustentar com o seu próprio caixa. Ela consegue girar. Não falando de lucro, Lucro tá? não, ainda não. É autossustentação. Tá?
Essa parte é quando você não precisa tirar do seu bolso para investir na empresa. A própria empresa ela consegue se gerir com o seu próprio sistema operacional. Exato. Ela se paga, ela compra os seus próprios itens, entendeu? Que é a parte que o Luiz está entrando na empresa agora, entendeu? E aí entra outra parte, que é a parte onde você já começa a ver o seu investimento voltando um pouquinho, que é put down. Você dá um pulo, entendeu? Para mim falar a última fase, agora, ela é a fase que fala constância e legado. Constância e legado, ou seja, você passou por todas essas fases, você chegou e estabilizou e deixou o seu legado, que é a fase que o Marçal está hoje. O Marçal já passou por todas essas fases e ele chegou nessa última que é legado. Ele está deixando um legado, ou seja, todo mundo que vê um M hoje, automaticamente no inconsciente coletivo dele, ele lembra do Marçal. Verdade. Isso é você ser conhecido, você ficar no inconsciente coletivo. Mas fala aí, em qual fase você está? Você está na criação de marca? Você está na... Até eu esqueci agora. Agora você põe essa você abriu a sua empresa, você está na fase de elevação de marca, né? Você está numa fase do break-even point, ou você está na fase do pull down, ou você já está na fase do legado. Você já está deixando um legado aí para as pessoas. Fala aí, qual fase? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Exato. Comenta aí para nós. Depois a gente fala vai aí, dar. Thiago, você que também tá aí com a gente. Fala aí qual que é a fase. Marcos, o que você faz? Uma vez eu fiz uma enquete aqui, o Marcos comentou, ele respondeu, falou que estava faturando também no Instagram, estava ganhando, estava se posicionando. Então assim, as fases são muito importantes. A vida, ela em si, Deus, ele deixa muito claro na criação o quanto a gente é de fases. Vou pegar um exemplo, a lua, ela nunca fica do mesmo jeito. Ela tem as fases dela. As estações, elas nunca ficam do mesmo jeito. Imagina se não chovesse nunca, ou se chovesse 24 horas, entendeu? Ou se fosse só frio, ou se fosse só calor. Então as fases, elas fazem sentido. A gente precisa passar por elas. E não é diferente na cultura de uma empresa. E assim, pessoal, hoje tem poucas pessoas na live, tá entrando, mas a intenção principal da Future não é alcançar muitas pessoas, é claro que vai acontecer, isso vai acontecer, vai ser consequência. Mas se de todo mundo que entrou na live a gente conseguir alcançar 1, conseguir alcançar 2, conseguir alcançar 3 e fizer com que o seu pensamento de alguma forma tenha uma agregação, cara, isso pra nós já valeu. Já valeu todo o esforço, geração de valor. Porque a gente está fazendo isso sem nenhum custo hoje, de graça disponibilizando isso. E isso é uma parte que a gente cobra para fazer. Entendo. Então, essa é a parte da assessoria, para quem não entende, o Thiago que tá aí. Thiago, isso aqui que a gente está fazendo aqui é para você entender que é assessoria. É isso que a gente faz, a gente trabalha todas as fases. Para quem não entendeu, pessoal, eu e o Luiz já tá no marketing digital há mais de 3 anos no mercado. Mais de 3 anos. Só que nós se topamos para abrir a empresa, tá indo para 6 meses. 5 a 6 meses agora. Tá indo. Então todo esse conhecimento que a gente está fazendo foi conhecimento que a gente gastou. Sim. Entendeu? O Luiz gastou muita grana para ter o conhecimento que a gente está passando aqui para vocês. E além da grana, eu gastei tempo, que é o principal. E se eu não tivesse aplicado, não ia adiantar de nada. Perdão. Pegando essa questão do tempo, o dinheiro ele é importante, mas o tempo, cara, quando as pessoas trabalham com o tempo, é algo muito mais profundo. É profundo. Se você não sabe, eu vou te trazer pode trazer uma parábola aqui, meio. Pode, sim. Manda ver. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você faria se todos os dias, caíssem 84.400 de dinheiro na sua conta e você tinha que gastar esse dinheiro no mesmo dia? Fala aí, Luiz, o que você faria? Fala aí pra nós. Todo dia vai cair 86.400 reais na sua conta. Então eu não preciso mais trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Porque vai cair o dinheiro. Todo dia. Todo dia vai cair os 80 mil. Cara, eu iria investir esses 80 mil para que eles virassem 160. E assim multiplicadamente. Mas assim, ele tem um prazo tal. Eu tenho que usar ele nesse prazo. Então eu iria investir ele em algo. No caso, para que ele voltasse. Mas no caso assim, todo dia ele acaba. Então se eu não usar, ou você usa. Usando ou não usando, ele vai acabar. Então você tem que usar. Não tem como juntar. Não. Todo dia você tem que usar ele
pra fazer algo. Eu ia investir pra voltar. Mas ele não volta. Não, esse não volta, mas se eu Esse- investir, ele volta. Então, o que eu quero dizer? Porque eu sei qual que é a parábola. Aham. É sobre o tempo, não é? É sobre o tempo. Então, eu ia investir na qualidade da minha vida para que eu pudesse ter mais. Ah, entendi agora, entendi. Então, o que você me falou aqui agora é que se todo dia você tivesse 86.400 caindo na sua conta, você investiria ele. E por que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Você sabia que todos os dias você tem 86.400 segundos que Deus te dá no seu banco de tempo para você Aleluia. viver eles da menor forma possível? E a gente desperdiça esse tempo. E se você quer saber o valor de um tempo, pergunta para um aluno que perdeu o ano e vai ter que fazer... Vou dar um exemplo agora então. Fala aí. Olha o valor de um tempo, agora você vai ver. Pode ter gente que é ridículo de falar diferente, mas vamos lá. Se eu te ofereço agora, vou pôr bem um valor bem 1 bilhão na sua conta hoje. Só que você vai ter um dia de vida. Ou seja, toma aqui 1 bilhão pra você e você me devolve. Você tem esse 1 bilhão pra você gastar, você tem um dia pra você gastar ele, só que depois você tem que morrer. Você prefere ter esse 1 bilhão, desfrutar dele por um dia bem aproveitado, ou você vai preferir ficar com a sua vida? Com o tempo que você tem. Fala pra mim. Aí o Luiz colocou um exemplo bem mais profundo sobre o tempo. Eu pego essa analogia como um bilionário que está no final da vida. E Mas chega, não tem saúde, não tem e chega um cara bem novo, com a vitalidade, com tudo, e fala assim, nossa, eu tô sofrendo, minha família não me ama, eu tenho tantos problemas. Aí o bilionário olha para ele e fala assim, vamos fazer uma troca? Eu conversei com Deus, e Deus me falou que eu vou te dar toda a minha grana, eu vou ficar pobre, mas você vai ficar com toda a minha grana, eu sou um bilionário, mas você vai ficar na minha situação, eu vou ficar na sua. Vai voltar a ser jovem e vai ficar velho com dinheiro. Com dinheiro. Viu a importância do tempo? Não adianta, gente. A importância de um ano para um estudante, a importância de um mês para alguém que teve um filho prematuro, a importância de, vamos pôr, de 1 minuto para alguém que tinha apenas esse 1 minuto para pegar um ônibus e perdeu para ir do serviço, a importância de 1 segundo para um corredor que por 1 segundo ficou em segundo lugar. Você pode ver que a vitória e a derrota, elas andam juntas. Porque o cara que está em primeiro e o cara que está em segundo, eles estão praticamente um do lado do outro. Ou seja, hoje o seu bem mais precioso, cara, é o tempo. Então, quando alguém te disponibiliza o tempo dele para estar com você, valorize, porque Sim, isso né? é muito mais do que qualquer dinheiro. Qualquer jeito. As pessoas não entendem isso, né? O Igor falou, tem Esse telefone tá aqui. muitas ideias. Pensa muitas ideias. Fala aí, Igor. Quem tá aí com nós, comenta aí. Pessoal, fala aí o que você está achando do papo aqui com a gente, né? A gente não tá aqui como professor, a gente tá aqui como um amigo hoje para trocar ideia com vocês, para conhecer. Como pessoas que adquiriram algum conhecimento e tá. Faça perguntas também, o que a gente pode, o que vocês acreditam que a gente pode ajudar aí vocês em qualquer dúvida que tiver. Uma pergunta, vocês entenderam sobre as fases da empresa? Vocês entenderam bem sobre as fases da empresa? Porque as fases da empresa, ela entra diretamente na cultura, no processo e no crescimento. É porque para viver as fases, depende disso. Depende de cultura, depende de processo. E tendo esse processo, Você consegue crescer, tá vendo? entendeu? Então esses são os pilares que a gente acredita muito nesse trabalho, né? A gente viu isso em outras empresas, em outros lugares. A gente estudou para falar disso. Então, qual que é a fase que você Valeu, tá? Igor. Qual que é a fase que você tá? E se você ainda não começou, inclusive eu vou até recomendar, né? Se você conhece alguém que tem vontade de abrir um negócio, fazer alguma coisa, e tá inseguro, tá com medo, ele precisa ver esse vídeo, ele precisa assistir isso aqui. Porque às vezes, sabe o que é o medo? O medo é você andar num campo minado, você não sabe onde você vai pisar.
Qualquer lugar pode ter uma bomba e você vai explodir. E assim é no empreendedorismo. Você começa e você não sabe por onde você vai. Você só começa, você só inventa. Você fala, eu tenho um negócio. Você é como se fosse um cientista. Tá começando a fazer experiência. Tá fazendo experiência, né? Então pega a dica de quem já fez experiência, quem já teve negócio. Eu já empreendi em múltiplos ramos. Eu já tive uma empresa de elétrica. Já vendi sabão. Já tive até uma tabacaria. Já vendi picolé. Já vendi de tudo praticamente. Roupa. E assim, eu fiz isso sem saber disso. E ainda assim ainda consegui um resultadozinho, né? Imagina se eu soubesse. Teria ido muito mais longe. Então eu acredito que você saber que existem fases para você ter uma empresa, para você conseguir ter uma empresa que vai ter sucesso, isso é importante. Muito importante. Então, fala para as pessoas que você conhece, que tem vontade de ter um negócio, assistir isso aqui com a gente, porque não só hoje, mas a gente vai estar trazendo isso mais vezes para agregar na vida das pessoas que querem ter um negócio e falam, mano, não sei por onde que eu começo. E as fases é tão importante que o nosso líder supremo, pelo menos para mim, pro Luiz também, que é Jesus, ele mostrou que tudo tem um processo. Jesus, quando ele foi para ser crucificado, quando Judas traiu ele poderia muito bem, ele fala que ele poderia muito bem pegar uma legião de anjos e pedir para aquilo ali impedir. Mas Jesus ele sabia que tudo tem um processo, tudo é feito, tudo tem seu tempo, está lá em Eclesiastes 3. Então, se o próprio Deus, que era perfeito em sua forma humana, ele mostrou isso pra gente, por que nós não entendemos isso? Que tudo tem um processo, que tudo tem um tempo, entendeu? Por que a gente não respeita os processos? Se o próprio Deus, ele respeitou os processos, ele poderia muito bem falar, não, eu não vou ser crucificado. Mas o que ele disse? Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas contudo que seja feito a sua vontade. Então, por que eu estou trazendo esse ponto aqui, esse adendo? Para falar que tudo começa com a cultura. Jesus ele veio com a cultura para trazer. Tudo ele tem um processo. E através desse processo, igual você exemplifica bastante, tem um crescimento. Agora, cuidado com a cultura que você está estabelecendo. Esse é um ponto. Porque mesmo Jesus tendo essa cultura, a cultura que tinha quando Jesus veio, ele mostrou que não era muito bem isso. Entendeu? Os sábios da época, os caras que as pessoas tinham um valor nele, uma admiração, que era a cultura daquele processo, Jesus mostrou que não era bem assim. Entendeu? Os fariseus, raças de víboras que Jesus fazia. Os mestres da lei. Pensa, cara, você é um cadeirante. Você está há mais de 28 anos aí, aleijado. Se arrastando. Né? Se arrastando. Naquela época não tinha cadeira não. Não, tá? Você arrastava no chão com um lencinho, com um trem, colocava... Não sei nem se tinha papelão, mas sei que você arrastava. Aí chega alguém, na sua forma, no seu poder, tinha um tanque lá, né, na época, e as pessoas elas tinham que ir naquele tanque para receber. Não, esse eu tô pegando do outro ponto, agora é por causa que eu confundi, mas voltando, né, do tanque é do cego. Né? Não, mas é o do cego que eu queria falar, então não é do aleijado, perdão. Tinha um cego que tinha na época e ele ficava perto do tanque. E para você receber a cura, você tinha que entrar naquele tanque. As águas elas se mexiam, o anjo ele descia, não sei, de tempos em tempos, mandava um anjo, ele descia, tocava nas águas e as águas curava quem entrava. Só que o cara era aleijado, moço. Cego, né? O cara era cego. Ele não sabia entrar. Como é que ele ia lá entrar? Então Jesus chega nesse cego e ele fala assim, queres seres curados? E ele não acredita, né? Todo aquele processo. Aí Jesus pega o barro, né? Pega tal, faz todo o barro, coloca nos olhos e as vendas se caem. Aí chega os fariseus e fala assim, você não podia ter feito isso aí, porque é sábado. E sábado, perante a lei de Moisés, estabelecida pelo próprio Deus, não podia curar no sábado. Então Jesus veio para mostrar que mesmo a cultura, você tem que saber se a cultura que você
está se estabelecendo é uma cultura certa, entendeu? Porque quando era assim, as leis de Moisés elas estão aí até hoje, mas Deus mandou Jesus exatamente para cumprir a lei, para cumprir a lei, entendeu? Ele era a lei carne, entendeu? Ele era a própria lei, era ele estabelecida, entendeu? Então Jesus veio para cumprir a lei e trazer a graça também. Foi naquela época que veio estabelecendo também a graça. Porque se não tivesse alguém que cumprisse a lei, não teria alguém para poder ser esse cara que mediasse a graça, né? Entendeu? É muito forte. É muito forte isso. Então, a gente fez todo esse adendo para mostrar para vocês que tudo tem um processo. Tudo tem uma cultura. Veja a cultura que você está estabelecendo, se você está numa cultura certa. Veja se você, pela sua própria opinião, não está pulando as suas fases do seu processo. Caminho do processo, que vai dar certo. Vou pôr um ponto aqui sobre a cultura, que isso aqui eu acho que vai clarear também a ideia. Sobre cultura. Vou no banheiro, pode. A cultura, quando você estabelece uma cultura na sua empresa, no seu negócio, você já percebeu isso que acontece muito. Que quando, por exemplo, você trabalha numa empresa e você é encarregado ali, você por uma função importante, e por causa de você ser um cara que está sempre, né, posicionado, dando resultado para a empresa está sempre bem. Então aquele setor que você gere, ele tem um crescimento, ele tem resultado. E aí um belo dia você deixa de participar do operacional dessa empresa, você abre o seu negócio agora. Aí, qual que é o problema de não ter cultura? Essa pessoa que fazia parte desse setor e que entregava essa qualidade, esse serviço, agora com a falta dela, por você não ter uma cultura no seu operacional, agora vai dar um trabalho muito grande para você conseguir treinar alguém para substituir essa pessoa. Então assim, a cultura ela é importante para que o seu operacional tenha sempre eficiência. Se você hoje perder um funcionário, perder um colaborador, você não perde a qualidade da entrega do seu serviço. Então a cultura ela é muito importante nesses pontos. Se o seu colaborador sair hoje, me fala, como é que vai ficar a sua empresa? Se os seus colaboradores saírem agora, como é que vai ficar a sua empresa? Responde aqui pra mim. Agora eu vou lá. Você abriu outra? Tá. Eu falei sobre a importância da cultura porque se a cultura ela não... Se você não estabelece uma cultura, você que é o dono do negócio, então estabelece uma cultura de como que tem que ser para dar o resultado, geralmente é assim. Eu vou falar como é que é no grosso modo. Você começa a abrir um negócio e você abre, chama a gente para trabalhar, até que você acha um cara, que esse cara é pancada, mano. Ajuda, mão na obra mesmo, tá ali sempre para ajudar. E esse cara tá agregando e a empresa começa a crescer, mano. Porque agora você está tendo um colaborador que está sendo gente que está pegando também junto com vocês, pondo para render. Só que aí passa 2 anos, esse cara decide ir embora, ele precisa ir embora, acontece alguma situação em que ele vai ter que ir embora. Ou ele quer abrir o próprio negócio, não tem nada de errado. Só que aí qual que é o problema? Por você não ter estabelecido cultura, esse cara vai embora, o resultado vai embora. Entendeu? Não fica o resultado. Porque era ele que fazia, era ele que sabia como fazer, foi ele que criou isso. Então quando ele vai embora, ele leva o quê? Ele leva a cultura da sua empresa. Ele leva um pedaço da sua empresa junto com ele. E agora você tem um buraco. E até você conseguir treinar alguém para poder substituir essa pessoa, pra gente voltar a ter aquele mesmo resultado, aquela liberdade de eu falar assim, eu deleguei essa função pro Léo, e eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o Léo ele é capaz de resolver isso. Então, falta de cultura gera esse tipo de problema. E o pior é que sem a cultura, você não tem um crescimento. Porque no meio da cultura e do crescimento tem o quê? O processo.
Então se a pessoa que tem esse processo na mão sai, você fica sem o meio, velho. Você precisa desse cálculo. Aí já entra na questão do recrutamento e seleção, pra você entender. Exato. Você entendeu? Então, hoje o maior déficit que os empresários relataram pra gente foi no recrutamento e seleção. Não tem mão de obra qualificada. Mas por que será que não está tendo essa mão de obra qualificada? Porque não tem empresas qualificadas. Você trabalha com seus funcionários, os que você já tem, essas 3 fases que a gente está falando, você trabalha a cultura, você trabalha o processo, você trabalha o crescimento, para quando esse funcionário sair, ele vire algo para a sua empresa, para nossa, aquela empresa lá realmente ela tinha uma cultura, ele tinha um processo, entendeu? E isso vai gerando mais afinidade das pessoas. E você vai ficando sendo visto, vai ficando sendo conhecido, e a sua empresa vai ser conhecida como uma empresa que tem um processo, que tem uma gestão. E automaticamente, você sabendo disso, pessoas qualificadas vão querer ir para esse negócio, entendeu? A cultura faz isso, entendeu? Por exemplo, tem negócios muito grandes, muito bons, aqui na cidade mesmo, que muita gente não quer trabalhar. Por quê? O próprio patrão ele não coloca uma cultura e um processo que o pessoal só fala mal de lá. Aí quem que vai querer trabalhar num lugar que todo mundo só expõe, entendeu? Aí quando a pessoa entra, ela já entra com um pensamento errôneo, entendeu? E isso gera uma frustração. Talvez o teu funcionário, ele só está no lugar, ele não está no lugar certo que dentro da empresa, entendeu? Nos pontos a fazer. Exato. E aí é onde a gente entra num ponto do recrutamento e seleção, que é a análise de persona. Você tem que conhecer a persona. Por exemplo, um vendedor. O cara que é vendedor tem que ter uma certa personalidade. Ele tem que ter. Ele tem que ter uma personalidade, porque senão ele não vai ser qualificado. Então o recrutamento e seleção começa aqui. Personalidade de pessoas. Existem pessoas que são melhores para pensar. Existem pessoas que são mais criativas para pensar e para gerir alguma coisa, entendeu? Criatividade. Outras é para dados e tal, e planilha e tudo mais. Então existe isso também. Se as empresas soubessem que se você pegar a pessoa com a personalidade certa e colocar no lugar certo, gera um crescimento muito um ponto muito bom a falar sobre isso é, por exemplo, você pega alguém que é bom em exatas. Isso. Aí você pega essa pessoa e coloca ela para vendas. Mas uma pessoa que é boa para venda, ela não precisa ser boa em exatas. Ela precisa ser boa em gatilhos, ela precisa ser boa em comunicação, ela precisa ser boa nas emoções. Presença de comando. Entendeu? Então, para você entender isso, você colocar a pessoa, você tendo uma cultura, um processo de crescimento, você consegue colocar cada pessoa no lugar certo. Entendeu? Ou seja, você pega, por exemplo, uma pessoa que é boa de comunicação, você pega uma pessoa que sabe dos gatilhos mentais, você pega uma pessoa que é boa para vender e você coloca ela num cargo que não tem nada a ver com ela, ela não vai ter um bom desempenho. Aí o que você vai falar? Aquele funcionário não presta, aquele funcionário é ruim. Mas pera lá, você como patrão, você como a pessoa que está gerindo o negócio, você pegou a persona dessa pessoa para saber se ela se encaixa naquilo que você quer na hora que você está recrutando? Exato. Entendeu? Na hora que você está ali vendo o currículo. Agora chega no segundo ponto. Isso aqui é para você pegar e contratar pessoas já, vamos dizer, semi-preparadas para poder estar trabalhando com você no seu operacional. A gente tem o segundo ponto, que é o quê? Pessoas que não importa a personalidade dela. Não importa. Só que tem uma coisa que importa. Coração. Ensinável. Ou seja, eu não sei, eu não sou bom nisso, mas eu tô aqui, eu tô disposto a aprender. Se você me permitir, que eu possa errar também, mas se eu mostrar que eu tenho energia para poder colocar no negócio, eu vou dar o resultado que você quer. Então esse é o segundo ponto. Até porque cada pessoa ela tem um lugar e um ponto para citar. Para citar. Por exemplo, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito com o coração ensinado. E eu falo disso porque eu encontro com esse aqui. Mas, deixa eu te falar, mesmo assim, tem um lugar certo que você colocou uma pessoa que não tem o coração tão ensinado. Cara, já você entendeu? Você tá entendendo? Então é isso que nós estamos querendo exemplificar aqui. Você tem que identificar isso, as emoções. O que o seu funcionário é? O seu funcionário ele tem um coração ensinado?
Então ele vai gerir bom nesse processo. O seu funcionário não tem um coração tão ensinável, mas ele é bom nisso, nesse ponto e nesse. Aproveita os pontos. Aproveita os pontos. Entendeu? E é isso que muitas empresas não fazem hoje. Bom, tudo anda ali, ó, na cultura, no processo do crescimento. A empresa tem que entender isso. Entendeu? Se você... Vou exemplificar os pontos. Você como dono da empresa, ou você como que abre um negócio, ou você que é funcionário, mas que quer melhorar mais, foca nesses pontos. Isso aqui é coisa de que guru aí cobra 100 mil, 200 mil pra falar, viu, gente? Cresce, meu irmão. Tô te falando. Entendeu? Foca nesses pontos. Eu vou falar, o Luiz vai complementando. Emoções primárias. Gatilhos mentais. Um ponto que você fala muito. Capital. Erótico. Capital erótico. Você aí que não sabe o que é capital erótico, procura saber, viu? Procura saber. Depois o Luiz... Dá uma de mais informado aí. O Luiz vai dar uma exemplificada aqui que é pra vocês entenderem. Comunicação, gatilhos mentais, emoções primárias, capital erótico. E pegando aquela parte da cultura do processo, que é você que quer dar um passo a mais no seu, no seu pessoal. Ou você que é empresário, ou você que é funcionário. Mas quer subir de nível, né? A gente não vai abordar profundo esses temas porque não é o intuito aqui da live, dessa. Mas nós podemos, se vocês quiserem, a gente pode abordar numa outra, né, Luiz? Sobre isso. Mas assim, só para o pessoal entender, Luiz. Ele perguntou o que é capital erótico. O que é capital... Luiz, explica para ele aí. Mas termina aí eu concluo. Aí eu falo. Não, então, o que eu tava falando assim, hoje a gente vai exemplificar o que é o capital erótico, o Luiz vai falar mais por cima, porque não é o intuito do principal, mas o que eu tô tentando exemplificar é isso. Estude esses temas que eu falei. Estude esses temas que você vai ver que você vai dar um ban na sua comunicação, na sua persona. Você vai ter sobre desenvolvimento pessoal. Sobre desenvolvimento pessoal, exatamente. Explica um pouquinho sobre o capital erótico aí pro João entender, então. Eu vou só terminar de dar um gancho aqui que eu tava falando dos dois pontos, né? Que é analisar a persona. Analisar a persona no recrutamento de seleção é para você já pegar uma pessoa semi-preparada, né? Com as características que você precisa para aquela função. Ela já vai chegar praticamente pronta, aquecida. Aí tem o cara que não sabe nada, mas que você percebe que ele tá a fim de aprender. Só isso. O que acontece? Parece mais fácil você pegar o cara com a persona e começar a ingerir ele ali no processo, porque já tem um ponto que ele já pode entrar. Dá certo, funciona. Só que quando você pega alguém que não tem e você serve essa pessoa e você treina ela, você tem tempo, paciência, energia para treinar ela, essa pessoa tem a chance de ser muito mais qualificada, né, no futuro do que aquele que já está pré-pronto. Por quê? Porque quando o cara não sabe e você trilha ele desde o início, tá falando aqui, ó. Quando a pessoa não sabe nada a respeito de um assunto e você treina ela desde o começo, ela vai pegar todos os códigos que se carrega da forma que você quer. Ou seja, olha, eu quero que você rapa minha loja desse jeito. Então você vai ensinar ela desde o zero. Você fala, eu posso te ensinar como é que você faz isso aí pra você conseguir ter um resultado melhor? Se o cara abrir o coração, mano, treina ele. Se ele tem dificuldade para aprender, seja paciente. Porque vale mil vezes você repetir uma coisa que você não quer fazer do que você fazer 10 mil vezes essa coisa. Então, vale a pena você treinar, vale a pena você investir nas pessoas. Mas aí que entra, isso aí que o Luiz falou, você identificar a persona da pessoa. Porque não adianta você levar a conversa com a pessoa de um jeito se a persona dela é diferente daquilo. Entendeu? Então o primeiro ponto é identificar a persona da pessoa, porque cada um tem uma personalidade. O Luiz ele tem uma personalidade, eu tenho uma personalidade, você que está aí na tela tem uma personalidade. Eu vou dar um exemplo. Já sarei. Tinha uma dificuldade com prolixidade. O que é isso? Cara, já aconteceu. Isso aqui é um fato verídico. O Léo tá aqui, ele comprova. De eu ter fechado a venda com o cliente.
Exatamente. Eu fechei a venda, Fez tudo certinho. tudo certo. E depois eu comecei a encher linguiça. A gente tem que tomar cuidado também. E eu tenho uma coisa de cortar o assunto. Eu falo quando eu estou conversando com o cliente, às vezes isso é um erro também. E o Luiz tem a parte do prolipse. Tinha, né? Que agora ele já... Na verdade eu aprendi como que se aplica. É porque A não hora é certa. isso, não é errado você ser prolixo. Por exemplo, nessa live aqui é a hora da gente conversar, é a hora da gente alongar. Mas, por exemplo, em uma reunião, uma reunião tete a tete, que você está ali conversando com a pessoa tem pouco tempo, tem muita coisa. Também. Você também. Você tem que ser mais Ligeiro, direto, focado e resumir o que ela quer. Com certeza. E o que o Luiz está dizendo, fica, né, que tinha hora que ele fazia tudo certinho. Fazia todos os passos certinho, fazia a venda, aí entrava, mas... Aí nesse mais, se abria um adendo para a pessoa pensar mil uma coisa. Aí acabava que aquela venda que estava fechada, ela não ficou ela mais, ficava. Ficou indecisa. Então, tipo, quando a gente fala de tempo, é sobre isso. Você saber que cada coisa tem seus tempos certos. Não é errado você fazer isso, mas é você saber em que hora que você vai fazer isso. A aplicação correta. A aplicação. Então, aí é onde entra, né, que isso aqui é algo muito mais profundo sobre personalidade das pessoas, né? Porque saber a hora, saber a hora certa de você ser um cara que pontua, resume e saber a hora que você pode alongar aquele assunto, aquele tema. Agora que nem o Evanildo perguntou, o que ele tinha falado aí, eu queria saber sobre o capital. Não, ele falou sobre o capital e sobre as eleições. As eleições a gente já falou, cara, mas a gente pode ver aí. As eleições, você voltar a live um pouquinho, nós falou, mas depois nós dá uma complementada bem resumida, mas nós já falou sobre as eleições, sobre o primeiro tema. Agora, o capital erótico é um assunto que as pessoas, quando falam capital erótico, as pessoas já ficam assim, poxa, é algo Erótico. nem erótico, é algo tipo sexual, é algo tipo vulgar. Acho que soa muito com vulgaridade. O capital erótico hoje, na mentalidade, assim, parando pra pensar como o todo pensa, é vulgaridade. Mas não tem a ver com isso. A erotização tem a ver com a sua capacidade de ser, né, uma pessoa bonita, de ser uma pessoa admirável, de ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto, de ser uma pessoa influente, de ser uma pessoa referência. Vamos assim usar essa palavra, referência. Então, alguns pontos que ajudam muito no nosso capital erótico. Comunicação. Saber se comunicar. Que nem eu, se eu for prolixo demais, meu capital erótico cai lá embaixo na hora que eu estou fazendo uma reunião. O capital ali é de ser um cara mais sério, objetivo, que tem uma solução para o problema do cara, do cliente. Então, vamos dizer assim, o capital erótico desse momento é esse posicionamento. E dentro do capital erótico tem o quê? Postura de comando, comunicação, o seu visual, né? O físico, né? Então, tá com o corpo bem, tá treinado, tem um corpo bem saudável, tá sempre com um corte de cabelo bom, né? A sua barba feita, bem cuidado. E ser uma pessoa também que pratica o sorriso. Cara, porque eu vi que o sorriso e a espontaneidade é um dos pontos do capital erótico que converte, assim, tipo, você consegue ter muito mais amizade com isso, você consegue ter relacionamentos muito melhores quando você é uma pessoa que sorri, quando você é uma pessoa que está sempre alegre, extrovertida. E o principal, não seja um robô, seja alguém autêntico, seja você, seja livre. O capital erótico é isso, né? Você realmente soltar a sua identidade e se sentir à vontade com quem você é. É você passar uma identidade positiva, né? De quem você é. Não tem muita gente que usa isso muito pro mal também, né? Muita gente, mas usando isso de forma, como seria uma forma correta, por exemplo, eu e o Luiz, nós saímos na rua para fazer uma pesquisa e de propósito nós fomos de short, chinela, tal, de boa, e nós vimos a reação das pessoas, que quando elas olhavam para nós, que o nosso padrão é esse aqui, ó, de boa, calça, black, esse é o nosso padrão. E a gente foi um pouco diferente disso. E a gente vê que na reação, no olhar das pessoas, tinha um olhar diferente. Sabe aquela impressão que a primeira impressão é a que fica? Entendeu? Isso a gente viu na prática.
Nem sempre, talvez a última impressão é que fica, mas você pode mudar isso, esse contexto, entendeu? Mas, sim, agora eu já entendi o contexto. Não, beleza. Mas, pra você entender, e quando a gente foi dessas mesmas pessoas, a caráter, com a presença de comando diferente, né? Mais outra. Posicionar. Então, essa é a importância do capital erótico, entendeu? O capital erótico não é sobre erotizar, não é sobre vulgarizar, é sobre você se posicionar da forma certa. E o capital erótico, ele é tão importante que ele anda lado a lado ali com a identidade também visual. Com certeza. Porque o capital erótico do digital é a identidade visual. Você entendeu? Então o capital erótico no físico, falando nisso, é como as pessoas te veem. No digital é como as pessoas veem a sua empresa. Como você está mostrando a sua empresa para as pessoas. Um exemplo que eu sempre dou bastante para a gente fazer na reunião, né, Luiz? É sobre, por exemplo, o McDonald's, ou sobre a Coca e a Pepsi. A Pepsi, ela, para as pessoas na pesquisa que foi feita, as pessoas foram mais em probabilidade para a Pepsi do que para a Coca. Porque eles trocaram a logo da Pepsi e da Coca. Ou seja, porque ficou no inconsciente coletivo. Ela foi o mais vista ali da situação. Entendeu? Então ela visualmente ela é muito mais atraente. Eles fizeram todo esse jogo. Eles colocam aquele urso polar, colocam aquele gelo caindo, colocam tudo aquilo. Ou seja, o inconsciente coletivo. Entendeu? Eu tô levando isso pro digital, tá? Por isso que mudou um pouquinho o contexto. Levando isso pro digital, do capital erótico no digital, que seria identidade visual. Todo o contexto que você vê, entendeu? A primeira impressão que fica. E se fosse ao contrário, se a Coca pegasse, por exemplo, um copo de plástico e colocasse lá só a Coca caindo, sem nada, sem um gelo, ia te passar a mesma visão? Não passa. Não passa. No fundo de boteca, entendeu? Sabe? Tanto que quando a gente pede para as pessoas imaginar, pensa num copo. As pessoas já pensam num copo de vidro. Pensa num negócio. Então tem todo um processo ali por trás, entendeu? O cérebro, as reações são as mesmas. E o inconsciente coletivo, ele fica, pessoal. Você tem que ser você não precisa ser o melhor. Quando a gente fala assim, o mais visto vence o melhor, pega muito no ego da pessoa. Por quê? Porque ele acha que ele é o melhor, às vezes. E na maioria das vezes você quer ser o melhor. E você não precisa ser o melhor, você precisa ser o mais visto. Sabe por quê? Porque por mais que você seja bom no que você faz, vai ter alguém que tem mais estrutura do que você. Não tem jeito. Você entendeu? Sempre, né? Então quando a gente fala que o mais visto vence o melhor, não é que você seja ruim. É que você é bom, mas talvez você não tenha todas as ferramentas para usar naquele momento. Exato. Entendeu? E aí tem outra coisa. Olha só, o mais visto vence o melhor. Olha que interessante. Que ser o melhor não é realmente ser o melhor, é se posicionar da melhor forma. Por quê? Porque se você não tiver pilares para você construir isso, não adianta você querer ser o melhor. Você vai querer ser o melhor, mas não tem ninguém, você não é visto, as pessoas não sabem que você existe. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Entrou o pessoal daqui dos carrinhos artesanais, que é lá da pecuária. Cara, vocês são muito bons no que vocês fazem. São muito bons. Mas hoje vocês não são o melhor. Por quê? Porque vocês não têm toda a estrutura que fariam com que vocês pudessem expor mais a arte de vocês para criar um processo, entendeu? Porque o que vocês fazem ali, o que a gente viu ali é algo muito top, entendeu? Mas você precisa ser visto. Você precisa criar um processo e hoje a gente tem um digital aí para isso, entendeu? Hoje, um grande exemplo que a gente deu no começo do Pablo Marçal, há 4, 8 anos atrás, as pessoas que tinham uma visão com ele de uma forma, mudou totalmente. Por quê? Porque ele foi sendo mais visto. Ele foi sendo... E quando você é o mais visto, você automaticamente fica no inconsciente coletivo das pessoas. Exato. E aí agora o Léo trouxe um ponto aqui que vai ajudar muito a entender por que investir na visibilidade do negócio. É justamente por causa do nosso inconsciente. Ou seja, vou dar um exemplo da Coca-Cola de novo. No filme do Matrix, tem uma passagem que o trem tá passando assim, ó. Aí na hora que os vagões param de passar,
Lá no fundo, na parede, tem um cartazinho da Coca-Cola grudado. Cara, ninguém viu esse cartaz. Só que o seu cérebro viu. É por isso que você quer Coca, mano. Entendeu? É por isso. O inconsciente é isso. Então, quando você se posiciona no digital, aí você fala, mas eu contratei uma agência, eu contratei publicidade, mas ainda não estou vendendo como eu queria. Minhas vendas não aumentaram tanto. Mas, cara, entenda que tudo é processo. E se você se posiciona hoje, daqui 1 ano, o efeito disso vai vir também. Eu falo muito pro Léo, eu falei, Léo, a gente começou, eu falei, mano, daqui 1 ano, não fala nada agora, deixa vir o que for, enfrenta qualquer problema que vier, mas depois de 1 ano nós conversa sobre esse negócio aqui, se a gente leva mais adiante, se a gente faz uma curva para outra direção, o que a gente faz? Mas pega 1 ano e trabalha em cima disso, põe energia. As pessoas, elas são muito imediatistas, elas querem que as coisas venham do dia para a noite. Hoje eu estava conversando com um amigo e cliente, a gente estava falando sobre isso, né? Provavelmente a gente vai fechar um contrato. E eu falei para ele, o senhor é uma pessoa experiente de vida e sabe que nada acontece do dia para a noite. A internet parece que ela faz milagre, né, Léo? Mas sim, foi esses gurus aí que plantou essa ideia na cabeça das pessoas de que existe uma receita milagrosa, mas não existe em todo lugar. Aqui, principalmente no digital, existe uma coisa que é o princípio da lei da semeadura, onde você precisa primeiro de uma semente, você precisa plantar essa semente, você precisa regar essa semente até ela crescer e dar fruto, entendeu? Não tem como eu pegar e falar assim, hoje você vai investir e amanhã você já vai colher. A natureza das coisas não são assim. A gente não dá para fazer assim. Existem casos de que a gente consegue antecipar a colheita, né? Às vezes você plantou no tempo certo, né? Você conseguiu ajustar essa parte, adubou bem, não exagerou, mas fez tudo bem feitinho. Vai ter um retorno bom, às vezes mais rápido. Só que tudo tem processo. Então no digital, se você quer que a sua empresa comece a faturar com a ajuda do seu posicionamento no digital, entenda que tem um processo por trás disso. A gente falou muito de cultura, a gente falou muito do quanto isso é importante, principalmente no nosso operacional. Mas o processo é aquilo que vai definir o seu resultado, o seu sucesso a longo prazo. Ter um processo. E não só ter, viver ele, todos os dias. Toda vez eu faço um finalzinho assim, né, motivacional, mas é isso, porque tem essa pegada aí. Não, mas é exatamente isso que o Luiz exemplificou. Chegando nas considerações final aí já, né? Uai, agora são 8h15. Você quer abordar mais algum tema? Vai do pessoal agora, né? Porque seria sobre crescimento. Sobre crescimento? Porque eu falei um pouco da cultura, né? Você abriu sobre a cultura, eu falei um pouco do processo agora, no digital principalmente. Sim. Pessoal, sobre o crescimento, igual o Luiz exemplificou, você tem que pegar todos esses pontos que a gente pontuou, né, durante a nossa live. Entender primeiro o que é a cultura, né, entender o que você precisa ser feito para que a cultura se estabeleça de forma certa, entender se você está trabalhando a cultura do jeito certo, né? Se a cultura que você está estabelecida, ela é uma cultura certa, porque não adianta você entender de cultura e você está estabelecida numa cultura errada. Por exemplo, o PT é uma cultura errônea, né? E está estabelecida. Está estabelecida, a gente está sob esse julgo aí, sob essa autoridade. Entendeu? Então, o primeiro ponto para ter o crescimento é você entender a cultura, todo esse processo da cultura. E entendendo esse processo da cultura, igual o Luiz exemplifica bastante, vai vir o segundo ponto, que é o próprio processo. Uhum. Porque se você gera uma cultura certa, você gera um processo certo. Exato. Que aí entra naqueles pontos que a gente exemplificou, se a gente for falar como empresa, das empresas, você entender o que é a sua empresa. Tem muita gente que nem sabia desses pontos aqui da empresa. Não, e ainda tem muita gente que não sabe. Que não sabe, entendeu? Desses pontos. Então, você tem que entender em qual fase você está da empresa, para você não dar um pulo maior do que a perna, entendeu? É um passo maior do que a perna. Um passo maior do que a perna. E
E vai ter uma hora, mano, que você vai ter que arriscar, não tem como. Tem uma hora que você tem que jogar as cartas e arriscar, sabe? Fazendo tudo certo. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que dar enfrentar um desafio a mais. Porque eu não conheço ninguém aqui na Terra que colocou energia, que tentou e que realmente deu que deu esse passo e não conseguiu. Então, tipo assim, vai ter uma hora que você vai ter que arriscar mais, entendeu? Vai ter uma hora que você vai ter que fazer um investimento, vai ter uma hora que você vai ter que correr atrás mesmo, vai ter uma hora que você vai ter que dar a cara a tapa. Verdade. Entendeu? E isso é o processo. Esse é o processo todo. Esse é o processo. Então, para que você entenda o que é crescimento, entenda o que é cultura, volta lá e vê aí o que a gente falou, a gente não ficou bem exemplificado. A gente vai continuar falando disso. Vai continuar, sim, desse tema e exemplificando mais. Querendo ou não, isso é a base do que a gente faz hoje, tirando dinheiro. Isso. Vai entender o processo, você entendendo a cultura, você entendendo o processo, automaticamente você tem o crescimento. Na verdade, é como se fosse um jogo e ele tem 3 fases. Para a fase 1, que é a cultura. Quando você consegue criar uma cultura, e a cultura está relacionada também a princípios, valores e ideais. Certo? Você quer que a sua empresa tenha uma cultura de acordo com aquilo que você acredita? Busque entender os princípios, os valores e os ideais que as pessoas que você está contratando. Beleza. Estou entendendo que cultura tem esse lado personalidade, né, visão. Até partido político às vezes pesa nessas horas. Então, assim, a pessoa fala, você está começando a fazer um grupinho aí e fechar o negócio. Cara, não é. Eu estou falando de crescimento. Se tem gente no meio que vai azedar o negócio, tira. Entendeu? Não deixa entrar. Então, o que acontece? Quando você tem cultura, que não ela falou, automaticamente nós destrava o processo. Porque aí a gente vem para o segundo pilar aqui, o processo. Começou cultura. A cultura é isso aqui. Aí dentro disso a gente começa a criar o processo. E com o processo a gente começa a fazer um negócio que chama otimização, que é ajustar o processo. Diminuir custos, diminuir gasto, diminuir o tempo de entregar, diminuir acho que é o principal, diminuir gasto e diminuir o tempo. Porque tempo e dinheiro é o principal fator. Aí você está otimizando o seu processo. Quando você faz isso, quanto mais você otimiza, automaticamente o crescimento vem. Então, assim, não tem como vir de trás para frente, falar assim, vou começar a crescer a minha empresa. Não tem como, não existe, não tem fundamento. Aí eu trago aqui dentro de uma parábola que Jesus mesmo falou. O homem sábio, ele pega e edifica a casa dele sobre rocha. Por quê? Porque pode vir o vento, pode vir tempestade, que a casa dele está firme. Mas o tolo, ele vai lá e coloca a casa dele na areia, porque é o apressado. Ele não tem essa ideia de processo, crescimento e cultura. Ou seja, você inverte o papel. Inverte o papel. Quando você inverte o papel, você começa de trás para frente. Quando você começa de trás para frente, você já vai começar mais rápido que os outros. Você já vai estar com o seu processo pronto. Mas quando vir o primeiro vento, a primeira dificuldade que você tiver, vai derrubar tudo, destruir e pronto. Aí é na onde, aí você entra na zona de frustração, aí você pensa que empreender não é pra você, aí você volta pro CLT e aí a sua vida fica frustrante. Porque o cara que uma vez é que nem conhecia a palavra, é que nem conhecia Jesus. Pra quem tá aí do outro lado, você que tem contato com a palavra, você que vai ver isso aqui em qualquer momento, você que conheceu o Espírito Santo na sua vida, algum dia depois você pecou em paz? Fala pra mim, fala a verdade, comenta aqui, você já pecou em paz depois de conhecer a palavra? Porque eu não tem como. A mesma coisa é quando você entende essas fases. Você tem uma frustração na sua vida, aí você volta para uma situação que você não queria viver, por exemplo, de ser empregado de outras pessoas. Cara, quando você tem aquela experiência de empreender, que pelo menos uma vez, uma temporada, você viveu
essa experiência, quando você volta para o empreendedorismo, cara, você fica frustrado. Ou quando você volta para o CLT, você fica frustrado. Você fala, mano, acho que eu quero voltar a ter risco. Porque isso é do homem, né? Desafios, correr risco é do homem. Então, se eu tenho uma dica aqui para quem quer começar a empreender ou para quem já empreendeu e está inseguro porque teve dificuldade, é que você foi picado por esse negócio do empreendedorismo e não tem como voltar atrás. A questão agora é você investir seu tempo em entender, em estudar e dedicar energia no seu negócio. O problema hoje que eu vejo na maioria dos empreendedores é que eles querem ter um negócio, mas eles não querem aprender como que funciona o negócio, que realmente vai consolidar, que vai ter um nome forte, que vai crescer e que vai dar resultado, que vai também alcançar outras pessoas e ajudar outras famílias. Mas, para finalizar, vou deixar com o Léo aqui, que ele é o cara para finalizar. Se deixar comigo, eu vou falar até o celular descarregar. Pessoal, é isso aí. A gente exemplificou todos os pontos. O celular já está carregando, está descarregando aqui também. Mas eu quero deixar uma frase para vocês, para finalizar a live, que é uma frase que eu carrego durante muito tempo, que ela fala assim: a vida é muito curta para perdermos tempo com medo de perder tudo. Se você tem algo que faz sentido para você, que tira o seu sono, que você pensa nisso, corre atrás, faz. Até porque daqui 70, 80 anos, ninguém dessa geração, você que está assistindo a live, você que tem seu filho, você que tem seu bebê, ninguém vai estar aqui mais. O bebê de colo já vai ser um senhor de idade, de 80, 70 anos. Então você está com medo de quê? Você está com medo de quem pensar de você? Se daqui 50, 60 anos ninguém vai estar aqui mais nessa terra, ninguém. Dessa geração, ninguém. Então, ouse e arrisque. Vamos embora. Tamo junto. Futuro Digital. Pessoal, muito obrigado a todos que passaram por aqui, que nos acompanham, que estão vendo isso que a gente está trazendo. Eu acredito que essa live foi só o começo, isso aqui não é nem a sombra do que há de vir, e a gente com certeza vai dedicar para trazer cada vez mais sobre o que a gente está aprendendo, sobre aquilo que a gente acredita também, né, Léo? Que uma coisa que a gente sempre traz aqui é essa questão de acreditar na palavra, de acreditar em Deus, porque isso é um pilar da cultura que com certeza nas horas mais difíceis vai te manter firme. Então, eu desejo que Deus abençoe a todos. Deixe aqui o seu comentário, deixe aqui aquilo que você achou, deixe também o que você desejaria saber, que a gente vai buscar crescer cada vez mais para servir cada um. Isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Finaliza lá para ver se não acabou. Tamo junto.